Graça e paz aos irmãos aqui presentes, também aos irmãos que, por certo, irão assistir aqui na gravação. Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão, lembrando dos presos como se fosse você. Amém? Esse é o tema, lembrando dos presos como se fosse você. Isaías capítulo 61 é uma profecia acerca de Jesus, e o próprio Cristo, ele repete esta fala lá nos livros históricos, né? Conhecido como os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas na verdade são livros históricos que que narrava a vida de Jesus de Nazaré e a sua obra. Mas esta profecia que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 61, é o que eu vou estar lendo. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E esse mim aqui, esta pessoa, apontava para Cristo, porque ele foi aquele que foi ungido com esse Espírito, a princípio, a priori, para começar a pregar, a falar acerca do reino de Deus, ali no primeiro século. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou como nós conhecemos o Evangelho, boas novas, boas notícias, ou Evangelho. Agora, olha o interessante, olha o que a profecia dizia acerca de Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para pregar boas novas, boas notícias. O que nós entendemos que estas mensagens que se pregam por aí não vêm de Deus, porque não são, nunca foram e nunca serão boas notícias. Você só ouve notícia ruim. É que você vai para o inferno, que você é um perdido, que você nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim, Gabriela. E acaba com as pessoas, não tem uma palavra de vida, não traz uma boa notícia daquilo que Cristo executou no Calvário, não traz uma mensagem de cura, não traz uma mensagem de restauração, não traz uma mensagem de edificação, só traz notícias ruins. É porque isso é Deus que está apertando, o camarada ele não pode perder. O crente para o sistema religioso é assim. Ele não pode ficar desempregado, ele não pode ter uma birra no casamento, ele não pode, fechar uma empresa, um negócio, ele não pode furar o pneu do carro, porque se acontecer alguma coisa do tipo, o primeiro diabo acusador é o líder. É porque não está na posição que Deus quer. É Jesus apertando os parafusos. A notícia desse homem. Cadê as boas novas? Que é o Espírito que eles dizem que tem, mas que não traz uma mensagem que edifique, que venha trazer cura, que venha também, sim, por que não, exortar, para que nós venhamos ter uma vida dentro de um padrão como filho de Deus. Sim, este não é o caso. Mas eles não trazem nem isso. Por quê? Porque a mensagem é simplesmente uma mensagem de condenação e morte, porque eles se baseiam na lei de Moisés. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa é a mensagem. A mensagem que vai te libertar das cadeias, das prisões, seja ela psicologicamente, seja ela emocionalmente, enfim, em todos os aspectos. Essa mensagem precisa te libertar do cativeiro religioso, do teu próprio eu, das tuas vontades, das tuas paixões, do teu ego, do teu egoísmo, da tua vaidade. Esta mensagem tem que ser uma mensagem que venha nos libertar verdadeiramente.
Para assim como Cristo disse lá aos judeus, João 8:32, e conhecereis a verdade, e esta verdade vai libertar vocês. Essa mensagem precisa quebrar as cadeias na nossa mente. Por isso o tema, lembrando dos presos como se fosse vocês. Porque outrora nós, você que me acompanha aqui, nós também estávamos presos lá no sistema. E hoje nós precisamos lembrar dos presos como se fosse nós também. Eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas em graça, porque conheceram o Evangelho da Graça, porque se denominam livres. Aí querem nos amordaçar, quando nós continuamos a falar o Evangelho, aí começa a vir, mas se eu fosse você eu não afrontava o sistema, se eu fosse você eu pregava diferente, se eu fosse você eu segurava aí, não precisa bater no sistema, afinal de contas, está tudo no controle de Deus. Querido, você precisa lembrar dos presos como se fossem vocês, porque você não queria morrer lá no sistema escravagista, você não queria morrer lá nas campanhas, nos projetos dos pastores, você não queria morrer lá no engano da religião. Então Cristo abriu os teus olhos, quebrou essas cadeias, te libertou verdadeiramente. Essa mensagem trouxe paz para o teu coração. E essa mensagem precisa ser pregada para que outros que estão presos sejam também livres. Mas para isso você precisa se colocar no lugar deles. É fácil, né, irmão? Eu estou livre, Deus não habita em templo, Deus habita em mim, glória a Deus. Eu não preciso dar dízimo, porque eu sei que dízimo nunca foi dinheiro e não é para a igreja, foi para o povo judeu, glória a Deus. Eu estou livre, eu estou em paz com Deus, porque hoje eu sei que salvação eterna não se perde, glória a Deus. Eu estou livre porque sobre a minha vida não há condenação, porque eu estou perfeito no eterno, glória a Deus. Ei, irmãos, mas os teus irmãos estão presos lá no sistema. E a detalhe, quem não está preso ainda, um dia vai estar. Porque a tendência é os líderes dizerem assim: ei, você que está aí no mundo, até parece que ele está em Marte, venha para a igreja para Jesus te libertar, e ele escravizar. Então a tendência é essa, você vê que todo mundo que está aí curtindo o carnaval, curtindo a vida, a lavonte, do seu jeito, a mensagem que eles ouvem é essa aí: você precisa ir para a igreja, porque Jesus vai te libertar, Jesus vai te curar. Até parece que Jesus precisa de um templo para libertar alguém, para curar alguém. É o Espírito que estava sobre Jesus, e Jesus pregava, proclamava liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Mas se eu perder o foco, se eu perder o ânimo, se eu desistir de levar esta palavra adiante, eu não estou tendo amor pelo próximo. Como eu vou ver meu irmão preso, sofrendo, e detalhe, inocentemente, sem culpa? Como você vai olhar para o seu irmão que está preso lá no sistema, sendo enganado, não come bem porque os líderes levam tudo que tem, não constrói sua casa porque o pastor disse que primeiro tem que construir a casa de Deus, porque o Deus deles é tão pobre que é o pedreiro que tem que fazer? Não falando mal do pedreiro, que o pedreiro faz um excelente trabalho, mas comparando Deus com o homem que precisa habitar em uma casa de tijolo. Como que eu vou dizer que amo, que eu tenho o Espírito Santo, quando o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que falou por meio de Jesus, por isso que Jesus disse: olha, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Essa palavra quebra as cadeias, quebra as correntes, arranca da tua mente a manipulação religiosa, o medo, o amor chega, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas para isso, eu preciso lembrar dos presos como se fosse eu no corpo também. A mensagem precisa atingir o seu objetivo, que é libertar os cativos. Aí detalhe, irmão, e detalhe: os carcereiros do sistema religioso, eles não querem de jeito nenhum perder os seus prisioneiros.
Quem mais se levanta contra a mensagem que liberta, ou seja, contra o evangelho, não é o ateu, não é um bandista, é principalmente os evangélicos, principalmente os líderes. Por quê? Porque eles já colocaram os membros lá e trancaram a porta. E a chave é a palavra para abrir a porta. Para abrir a mente, só Cristo. Por isso que lá em João, melhor dizendo, lá em Apocalipse, quem fala é João 3,20, Jesus disse: eis que eu estou à porta aí, mas a porta estava trancada. Aí ele diz: ei, Jesus está batendo na porta do pecador. Não, Jesus estava batendo na porta da congregação. Mas o anjo da igreja, o pastor, trancou a porta por dentro. Ninguém entrava e ninguém saía. Então Jesus estava batendo para que houvesse abertura de portas e que as pessoas se tornassem livres, mas o pastor trancou. Ao anjo da igreja: eis que estou à porta e bato. Aí depois o Senhor declara por boca de João: se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear e dar alimento. E ele vai cear, vai se alimentar comigo. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim nunca mais terá fome. Quem bebe desta água nunca mais terá sede. Por quê? Porque promove libertação, promove cura e abertura de prisões àqueles que se encontram presos. É claro que Jesus de Nazaré também usa isso no sentido literal, mas é claro que aquilo não é para ser levado ao pé da letra, porque existe uma mensagem além daquilo que Jesus estava falando literalmente. Quando Jesus diz assim: quando vocês visitam o preso, vocês estão me visitando. Quando vocês visitam o doente, é a mim que vocês estão fazendo. Quando vocês fazem pelos necessitados, é a mim que vocês estão fazendo. Mas você só vai ver a importância de visitar um preso ou levar uma chave para abrir a cadeia quando você se colocar no lugar do preso. Quando você lembrar o tanto que você sofreu num sistema religioso corrupto e um dia o Espírito do Eterno abriu a porta e você, saiu. Olha lá, Hebreus, por favor, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 3, olha o que diz, Hebreus 13, 3, diz que Paulo: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós também aonde? No corpo. É para lembrar ou para esquecer? É para lembrar. Lembrai-vos dos presos, Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos também com eles. Lembrai-vos dos maltratados como vocês também estivessem sendo maltratados. A gente fica aqui conversando entre irmãos aqui e a gente vê alguns irmãos, eu vejo principalmente porque eu conheço, você vê a expressão de tristeza na mente das pessoas. Está indo para onde? Para a igreja. Mas aquele buraco na alma, não tem mais o brilho nos olhos. Vai para onde? Para a gaiola. Por quê? Porque o manipulador já está lá. Tem que vir, tem que chegar a tal hora. Tem que realizar isso e aquilo outro. Hoje tem campanha. Domingo que vem tem um propósito. E não pode quebrar. Se quebrar, o diabo pega. Então, povo assim, um monte de zumbi. Nomes de quem vive, mas estão mortos. Não tem vida em si. Por quê? Porque eles estão presos. Você precisa lembrar do preso como se fosse você. Lembrar daqueles que estão sendo maltratados como se você também estivesse sendo maltratado no corpo. E eles estão sendo maltratados, irmãos. Estão sendo maltratados. Humilhados. Vocês sabem disso. Quem aqui dos presentes, e talvez vocês aí, nunca foi maltratado no sistema? Quem nunca foi humilhado? Não tem um, irmão. Todos nós.
maltratados, humilhados, nos faziam de gato e sapato. Você só prestava, você só valia aquilo que você tinha. Enquanto você era útil, era beijinho e abraço. Mas quando você pensou diferente e nem precisou você se expressar, não precisou nem você dizer assim, pastor, eu não concordo com o senhor nisso aí não. Nem precisou, porque muitos não têm coragem. Bastou você simplesmente mudar a fisionomia. Porque se o líder religioso que está nessas gaiolas, ele já lhe conhece. Se você todo dia ou toda reunião não chegar para ele com o dentinho aberto, sim, senhor, paz do senhor, BBB, bababá. Ele percebeu que você está com uma fisionomia diferente, ele já começa. Porque tem gente aqui que está em pecado. Tem gente, aí se ele percebe que alguma coisa é com ele já começa. Porque a palavra de Deus diz, ai daquele que tocar nos seus ungidos. Cadê as boas novas? Não tem. Porque a palavra de Deus diz, vocês nunca leram, não? Aí faz questão de lembrar. Aí, nessa hora, todo mundo lembra. Todo mundo sabe onde estão os textos. Olha aí, Hebreus, capítulo 13, abre lá no versículo 7, no versículo 17 também. Sujeitai-vos aos vossos pastores. Tem que se submeter aos vossos líderes. Vocês não lembram de Miriam que ficou leprosa? O camarada já está ali no desespero, irmão. Cadê a mensagem que liberta, que cura? Não tem. Não tem porque ele não quer. Então, amados, nós precisamos lembrar. É por isso que eu não me calo. Quanto mais eu prego a liberdade da graça, mais vontade eu tenho. Eu não confundo e não estou transmitindo uma mensagem de libertinagem, de licenciosidade, não. Eu estou te levando, te conduzindo a entender que você pertence a Cristo. Agora, o que você vai fazer com o seu entendimento com Cristo é um problema seu e dele. Eu não posso me responsabilizar por você. Eu não posso, espiritualmente falando, eu não posso me responsabilizar por minha esposa, por minha filha, por ninguém. Eu tenho que dar um bom testemunho. Agora, não me responsabilizar. Eu não sou dono de ninguém. Mas você está ensinando a sua filha aí o evangelho da graça. Sim, ela vai crescer. Vai ganhar asas e vai voar. Não, mas o sistema religioso diz que você tem que ensinar no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar. Para de interpretar o texto ao pé da letra, sem contexto, para depois você não ficar aí se culpando, se crucificando, porque eu nasci na igreja, eu criei meu filho na igreja, e hoje meu filho, o que nós mais vemos no sistema abençoado, são filhos que não querem conta. Por quê? Porque já viram o exemplo de escravidão e eles não querem participar. Resumindo, eles estão certo. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo disse, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo não queria dominar os Gálatas, Paulo não queria dominar os irmãos, Paulo não queria que os irmãos se sujeitassem a ele, não. Gálatas 5, primeiro, Paulo disse, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo de servidão, escravidão, e ali era da lei de Moisés. Versículo 13 de Gálatas 5, ele diz, olha, tem um detalhe, não uses da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. A carne é o teu pior inimigo. Não use a liberdade que você tem para dar ocasião à tua carne, senão ela vai te enganar, ela vai te trair, ela vai te seduzir, e você vai se perder na caminhada. Então permaneça firme na liberdade, não volte para um jugo de escravidão debaixo de cobertura de homem, mas também tome cuidado com você mesmo, porque você também pode se enganar. Disse o profeta Jeremias, enganoso e desesperadamente corrupto é o quê? Coração da quem? Do homem. E o coração aqui, ó. É o pensamento, é a mente.
O coração do homem é desesperadamente corrupto. Uma hora está pensando em uma coisa, ele quer fazer uma coisa, mas de repente, lembra de Paulo? Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, Paulo disse: o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não. O mal que eu não quero, está sempre comigo. Ele não está dizendo que estava fazendo, mas o mal estava presente. Está sempre comigo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Porque esse corpo é corpo de morte, é corruptível. Mas ele lembrou da graça. Dou graças a Deus por Cristo Jesus. Porque ainda que esses desejos estão aqui inflamando a minha natureza, no meu espírito, na minha consciência, eu sirvo a Deus. E por causa do seu espírito, do Espírito de Deus nele, que era um só espírito com o Senhor, e por causa da sua consciência, ele disse: em Cristo, digo a verdade, não minto. Aí ele vai lá aos Coríntios, capítulo 9, da primeira carta, versículo 27, ele diz: eu esmurro a minha natureza, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mas ele sabia que tinha um inimigo ali com ele que não se convertia nunca, a natureza. Sabe? E aquilo era um espinho nele, né? Na carne. Porque tinha hora que parece que ele ia explodir. Aí Cristo dizia: minha graça te basta. Então lembre-se, abençoado, dos presos. O que mais me incentivou a pregar o evangelho da graça não foi pela novidade de palavra bonita que eu aprendi, ou pela revelação espantosa que nós recebemos no início. Foi olhar para tanta gente que eu levei para o sistema. Foi olhar para meu irmão de sangue, meus amigos. Foi olhar para a empresa onde eu trabalhava e parava meio-dia e sentava mais de 20 homens e começava a pregar aquilo que eu achava que era evangelho. Foi dizer quantas pessoas eu tirei da testemunha de Jeová, quantas pessoas eu tirei do catolicismo, quantas pessoas eu levei para ser batizado, cheguei a batizar. Mas quando a graça de Deus chegou na minha vida, o que me incentivou foi dizer: eu vou desconstruir tudo aquilo que eu construí com engano na vida dessas pessoas. E o que me motiva é isso. Todo mundo recebeu a graça? Não, mas quem recebeu daqueles, isso já é o suficiente para eu estar feliz. Porque eu lembrei daqueles que estavam presos, porque eu estive preso, e eu fui lá e disse: trouxe chave para vocês, trouxe chave para vocês. E a chave, irmãos, é o evangelho da graça de Deus, que é o mesmo Espírito que esteve em Cristo para proclamar liberdade aos cativos e quebrar as correntes e abrir as portas para aqueles que estejam presos, sejam de fato libertos. Irmão, mas tem gente que quer continuar na cadeia, mas tem gente que não. Tem pessoas que irmãos, nós já pregamos o Evangelho da Graça há quase 7 anos. Tem pessoas que quando ouvem o Evangelho da Graça diz assim: rapaz, eu tinha tudo isso na minha mente, mas eu nunca falei para ninguém, porque eu pensei que eu estava ficando louco. Mas agora você falou, é verdade. Ela não está aqui hoje, senão eu ia expor, porque eu gosto de expor, brincadeira. Mas eu dou nome quando eu tenho liberdade. A minha madrinha de casamento, ela foi 21 anos missionária do sistema religioso. E aí, sabe aquela mulher referência, aquela mulher de Deus? Nunca deixou de ser, mas aquela mulher dedicada, zelosa com seu marido. E quando eu recebi a graça de Deus, eu conversei com a minha esposa, eu falei: se tem uma pessoa que eu preciso falar da graça, é minha Dinda de casamento. É uma pessoa que eu amo e eu não quero ver ela presa. Mas só que aquela mulher na minha vida era como se fosse uma líder. Ela me influenciou no meu passado religioso. Então era muito difícil chegar agora para uma pessoa mais velha do que eu e falar: olha, tudo isso que a senhora me ensinou é tudo engano. Tudo isso que a senhora pratica é engano. E eu ficava incomodado em casa, eu pregava a graça para todo mundo, eu dizia: eu tenho que pregar para aquele casal. E minha esposa disse: Celso, tome cuidado, porque eles gostam muito da gente, se você falar, ela é missionária, pode chocar. E eu: não, mas eu preciso falar. Mas aí eu lembrei da palavra de Paulo, que importa é agradar a Deus do que aos homens. Eu estava disposto a até perder, não a amizade, que a amizade verdadeira você não perde por causa do evangelho, mas perder essa aproximação, essa proximidade, sabe? Mas eu tinha que falar a verdade, porque eu me coloquei no lugar dela, escrava.
E aí eu lembro que eu comecei a semear. Não precisa batizar nas águas, tal. E aí comecei pelo WhatsApp, e lá vai. Passou um tempo, essa mulher não quis falar comigo. Aí minha esposa perguntou, fulana ligou para você? Eu falei, não, tá tudo quieto. Acho que depois de 2, 3 meses ela liga para mim, vem cá, como assim não precisa batizar? Me explica melhor. Eu digo, olha, hoje eu tenho felicidade de dizer que essa pessoa está totalmente liberta, transformada, não está aqui essa manhã, talvez vai chegar ainda, mas curada, alegria, sabe? E quando eu falei para ela essa história, que a gente ficou preocupado, ela disse, menino, por que tu não me contou logo? Por que vocês não me deram logo essa notícia? Então, abençoados, existem pessoas que estão sedentas, querendo ouvir a graça para se libertar. Em contrapartida, existem pessoas que querem se livrar do sistema, mas não querem abraçar a graça. Aí é diferente. Querem se livrar do sistema por causa do jugo, por causa da opressão, mas também não querem conta com Cristo. Aí é outra história, como eu falei, aí cabe a cada um decidir o que quer fazer na sua vida, amém? Então foi isso que Paulo falou, 13:3, lembrai dos presos, como se estivesse preso com eles também, e dos maltratados, como sendo vós também maltratado no corpo. O que me incentiva a pregar o evangelho da graça, às vezes, como eu falei para os irmãos ali fora, ainda agora, muitas vezes você perde algumas amizades. No meu caso, eu não posso me dar o luxo de não falar, até porque já tem quase 4 anos que eu coloquei a cara nas redes sociais para falar do evangelho, mas muitas vezes até a afinidade de alguns parentes acabou por causa do evangelho. Mas eu prefiro continuar com a verdade do evangelho. Olha lá Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 é um texto bem conhecido. Mateus capítulo 28, versículo 11, melhor dizendo, 11, 28, olha lá, Mateus 11, 28 ao 30, diz assim, disse Jesus aos discípulos, aos judeus ali, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha a mensagem dele, era para aliviar e tirar o cansaço das pessoas e a opressão das pessoas, por isso que ele estava cheio do Espírito para pregar liberdade aos cativos e oprimidos, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, a mente de vocês vão entrar no repouso, no descanso. 30, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então esta era a mensagem de Jesus, para libertar os cativos e oprimidos, aqueles que estavam presos. Então é inconcebível, abençoado, você vê alguém falando de Cristo, mas colocando algemas nas pessoas. Não é Cristo, porque ele veio justamente para quebrar as algemas. Ele veio justamente para libertar o seu povo. A mulher foi pega em ato de adultério. Segundo a lei, ela tinha que ser apedrejada. Só que tinha um porém, não levaram o homem, porque segundo a lei, tinha que ser apedrejado os dois. Mas a mensagem de Jesus não era para condenar, era para libertar. Ele disse, quem não tiver pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Todos tinham pecado de consciência, mesmo porque estavam vivendo em um ministério de condenação e morte. Mas ele veio libertar. Cadê os teus acusadores? Foram embora, eu também não te acuso. Vá, pode ir. Agora tem um detalhe, não peque mais. Por quê? Porque assim como ela foi pega, e tudo indica que de fato ela foi pega no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada, levaram para Jesus para testar Jesus, mas se levasse para o sacerdote lá, por certo ela iria morrer. Então Jesus disse, vai, não peque mais, porque esse pecado, ou seja, a prostituição, o adultério, lá na lei, a sentença lá, dentro do sistema religioso judaico, era morte, não tem nada a ver com as nossas leis. Era morte. Por isso que João disse em uma das suas cartas, há pecado que é para a morte, por esses pecados eu digo para vocês não orar, porque não vai adiantar. Há pecado, porém, que não é para a morte, por esses vocês podem orar. Então havia pecado na lei que não era sentenciado à morte, como a quebra do sábado, comer carne de porco, e fazer algumas outras coisas, quebrar ali algum mandamento da lei. Mas o pecado especificamente
de adultério era pecado de morte. Não adiantava João Batista orar, não adiantava Pedro derramar óleo na cabeça. Se não fosse Jesus para livrar aquela mulher, por certo, eles tinham que matar aquela mulher, porque era a lei do judeu. Por isso que Jesus se tornou maldito pelo seu povo. Ele foi para a cruz pagar um preço que a lei exigia, mas ele assumiu o lugar do seu povo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus chamou: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Observe que o povo não está aprendendo de Cristo, porque quando aprende de Cristo, entra no descanso. Agora, que descanso esse povo tem, irmãos? Todo domingo campanha, todo mês projeto, todo final de ano um propósito. Não tem descanso, o povo vive afadigado, irmão. Você pergunta, você chega aí, né? Você chega assim e diz assim: ô irmão, como é que está a sua vida com Deus? Estou na prova, estou na batalha, estou na luta espiritual. Você só vê o povo em guerra, né? Quem já viu isso? Como é que está você, meu irmão? Pai do Senhor. Graça e paz é até uma afronta para esse povo que ele não entende. Estou na luta, irmão, estou na batalha, estou na guerra, estou no deserto. Ô irmão, estou na graça, amém? Negócio de luta, Então o povo, Jesus estava chamando para que este povo tivesse vida. Mateus 23, 1 ao 4, eu vou ler e encerro esta reflexão. Olha lá: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, tudo, e praticai tudo que vos disserem, porque estava dentro do contexto da lei, a prática da lei ainda vigorava aqui. Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque dizem, mas não pratica. 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles colocavam fardos difíceis de suportar na vida do povo de Deus, mas eles não queriam nem mover com o dedo. Viva a liberdade de Cristo, lembrando dos presos, como se você também estivesse preso. Porque assim como a liberdade, assim como esta graça alcançou a tua vida e te trouxe descanso, muitos filhos de Deus estão esperando também você falar desta graça, para que cadeias se quebrem na mente deles, para que de fato eles também vivam a liberdade do Senhor. Amém? Graça e paz. Glória a Deus.